Sejam bem-vindos ao 8º dia do desafio Gênesis, esse momento precioso no qual nós estamos estudando, deixando os primeiros momentos do nosso dia para estudar as Escrituras, para conhecer ao Deus revelado no livro sagrado. E nós já estamos nos aproximando da metade desse desafio. O livro de Gênesis contém 50 capítulos, e hoje nós falaremos sobre os capítulos 22, 23 e 24. É um motivo de grande gratidão e orgulho no qual nós podemos dizer: nós estamos cumprindo, não pela nossa própria força, mas uma vez nós estamos sendo desafiados através da graça que nos fortalece, nos capacita a estarmos presentes aqui. É a mesma graça que me possibilita estar ministrando essas aulas, porque eu por mim mesmo não seria capaz de fazê-lo isso. Mas como o apóstolo Paulo fala e escreve em suas cartas, é a graça do Senhor que trabalha através de nós, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós que somos simples vasos de barro, que possuem um tesouro valioso dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Nós somos glorificados não para nós mesmos, mas para poder glorificar ao Senhor através das nossas obras. Jesus ora no sermão, na verdade, na sua oração sacerdotal em João, vai dizer que Deus, o Pai, é glorificado quando nós produzimos muito fruto. E o nosso fruto precisa ser para evidenciar a obra do Senhor, para expandir ao reino dele. Uma árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Na verdade, ela frutifica e se torna prolífica para que outros possam se alimentar dela. Então, uma vez que nós nos nutrimos da palavra de Deus, Jesus diz em João 6,36 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos esse convite e chamado para nos alimentarmos do de Deus, primeiramente, para depois podermos entregar este mesmo alimento para as outras pessoas. Transformar, ser como um canal de transformação na vida dos outros, a partir do momento em que nós também somos transformados. É de fato buscar estar mais próximo de Deus, buscar a sua face continuamente, para assim também alimentar aos outros. Ainda o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios que a obra de cada um será aprovada no último dia como no fogo. Será com pedras preciosas, com ouro, ou talvez com palha e coisas que não persistirão ao juízo. Isso vai depender do fundamento que nós estamos reerguendo a nossa construção. Eu busco cada dia erguer a minha obra, construir o meu destino, o meu propósito, edificar aquilo que eu entendo que eu preciso realizar através, em cima, na verdade, de um sólido fundamento, que é Jesus. Apenas ele é de fato meu fundamento. Eu não posso falar de outras coisas além de Jesus. Na verdade, eu falo de outras coisas sim para complementar, mas a base precisa ser Cristo. Ele precisa ser o norte, o princípio norteador de toda a minha filosofia, de toda a minha obra. Precisa ser Cristo, precisa apontar para Cristo, em última instância. Porque se Jesus, como o apóstolo Paulo escreve, neles estão escondidos todos os segredos e mistérios da sabedoria, então aquilo que os filósofos passaram a dizer durante séculos e buscaram durante milênios a razão, a filosofia, buscaram o entendimento correto, na verdade nisso já estava escondido em Cristo, porque Cristo de fato é quem criou todas as coisas. Então não existe contradição entre buscar a razão, a filosofia e entender a Cristo e ter a piedade. Na verdade, uma vez que nós entendemos que Jesus é o Criador e o formador de todas as coisas, então nós podemos buscar a Cristo. E uma vez que nós temos essa revelação de quem Ele é realmente, nós também podemos entender a respeito dessas outras coisas secundárias, que a respeito de filosofia, a respeito de razão, a respeito de racionalismo. Todas essas coisas são boas, desde que não percam o seu fundamento, que não percam o seu propósito, o seu objetivo. Afinal, pecado significa errar o alvo. Uma vez que Adão e Eva pecam em Gênesis 3, no jardim, e decidem viver de forma independente e autônoma em relação ao Senhor, então isso se torna pecado, porque eles erraram o alvo, eles perderam o objetivo final pelo qual eles foram criados. E nós não queremos fazer isso, não é mesmo? Por isso que nós estamos aqui hoje, 19 de janeiro de 2026, às 6h04 da manhã, uma segunda-feira, iniciando nosso dia, iniciando nossa semana, entregando as primícias ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo também escreve em Filipenses, nós queremos conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, para sermos achados nele também. Nós queremos prosseguir em direção ao alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior prêmio, essa é a nossa maior recompensa, o nosso maior galardão que nós receberemos no último dia, se nós permanecermos fiéis até o fim. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre Gênesis 22, 23 e 24. Se você puder abrir essa Bíblia e ir acompanhando os textos, nós falaremos sobre a respeito da tentação de Deus, a aprovação, na verdade, que ele faz a Abraão ao entregar o seu filho Isaac. Falaremos sobre a morte de Sara e também sobre a busca da esposa para Isaac.
5 minutos de live, vamos desligar a música e iniciar, mais uma vez, com uma oração. Então, se você pode, feche os olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos conservou com saúde, com integridade. O Senhor nos deu a noite de ontem para que nós pudéssemos descansar e por isso nós estamos gratos e estamos aqui entregando os nossos primeiros momentos da semana ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha agir com graça e misericórdia em minha vida, que o Senhor venha, ainda que eu seja um frágil pecador, ainda que eu seja um vaso de barro em suas mãos, que o Senhor venha me moldar para que eu possa servir para glorificar o seu nome e transformar vidas através daquilo que eu tenho construído. Que o Senhor venha a falar através da sua mensagem, através das Escrituras, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós abençoamos as pessoas que estão presentes aqui. Nós bendizemos o seu nome, Santo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, está escrito: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que ele havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Aqui é um dos momentos mais difíceis, a gente poderia dizer, da trajetória de Abraão. O contexto que nós concluímos no vídeo anterior, nós falamos a respeito do pacto que ele faz com Abimeleque, que era um grande rei influente da época, e vai dizer que Abraão mora próximo a Berseba, que era o território dos filisteus, durante muito tempo. Não é dito quantos anos que ele mora aqui, então a gente não pode dizer quanto tempo que havia se passado e quantos anos, de fato, Isaac haveria de ter ao passar por essa provação. Mas nós iremos ver durante esses versículos que Isaac tinha idade suficiente, tinha força e maturidade necessárias para carregar a madeira, carregar a lenha. Então, pelo menos isso nós sabemos que Isaac já era um pouco maduro, não era uma criança sendo entregue, porque ele também tinha consciência, como nós iremos ver aqui. E Deus prova a Abraão no sentido de ver aquilo que estava no coração dele, porque as coisas que Deus nos dá, as bênçãos de Deus não podem ser maiores do que o próprio Deus das bênçãos. Eu aprendi isso com o reverendo Hernando Dias Lopes. Por isso que quando Deus nos prova, ele está tentando provar aquilo que está no nosso coração realmente, para ver se as coisas boas que ele tem nos dado, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos patrimônios, se isso não está tirando do centro o lugar que só a Deus cabe. Quando Jesus fala que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa mente, força e entendimento, isso é como uma forma de nos guardar, de fato. Porque o homem é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. Por isso que quando nós não temos o nosso coração no lugar certo, adorando ao Senhor, nós tendemos a idolatrar outra coisa, colocar a posição de destaque que seria de Deus para outra coisa, seja conhecimento, seja razão, seja status, reconhecimento. Todas essas coisas se tornam como deuses ou ídolos em nosso coração. Por isso, quando Deus fala para que Abraão entregasse seu filho, era para ver se Abraão não tinha se perdido, porque Deus havia prometido dar a ele uma grande descendência. Talvez Abraão pudesse valorizar mais a descendência ou valorizar mais os seus filhos do que o próprio Deus. E Deus então fala isso, que Abraão deveria entregar o seu filho. E eu aprendo também com o Jonas Madureira, seu livro Inteligência Humilhada, que na verdade, no hebraico, no original que foi escrito aqui, aparentemente, Deus não havia ordenado, de fato, com que Abraão entregasse o seu filho. Muitas pessoas, como Richard Dawkins, por exemplo, que é um dos grandes ateístas que falam contra Deus, principalmente contra Deus do Antigo Testamento, que era alguém raivoso e irado, que matava e ordenava que mortes fossem realizadas, a gente pode pensar que, nossa, mas como que Deus de amor, que nós vemos no Novo Testamento, Deus da graça e misericórdia, ordenaria para que Abraão entregasse seu filho? Essa explicação que o Jonas Madureira dá pode ser interessante, que na verdade Deus não ordena, mas convida ou pede para que Abraão entregasse a Isaac. Acho que essa petição seria legal, porque quando Jesus ora no monte, no jardim de Getsemane, ele fala também: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a sua vontade, a minha vontade, mas que seja feita conforme a sua vontade. Também Deus deseja que nós busquemos esse lugar de maior intimidade com ele. Talvez Abraão poderia ter mantido e preservado seu filho, Isaac consiga se entregar ao Senhor, sendo que na verdade ele não morre, como nós vamos ver um pouco mais pra frente. Mas se ele não fizesse isso, talvez ele perderia o acesso a um lugar de maior intimidade com o Senhor. Então, na dúvida entre perder acesso a coisas maiores ou
ao coração de Deus de forma mais intensa e perder algumas coisas terrenas aqui na Terra, certamente nós devemos abrir mão daquilo que nós temos aqui, porque as coisas eternas são melhores, são mais elevadas, e Deus trabalha de forma mais elevada do que o nosso coração, nossa mente limitada podem pensar. Por isso que Abraão, logo que tem essa petição que Deus o faz de entregar a Isaac, ele vai, de forma obediente, na manhã seguinte, já leva o seu filho, Isaac. É engraçado que Sara, a mãe de Isaac e esposa de Abraão, não é citada aqui. Então nós não sabemos se ela tem participação nisso, se Abraão faz isso durante a madrugada e foi antes de ela acordar. Nós não sabemos disso. Mas isso aqui nós vemos sobre obediência, sobre entregar a sua devoção até o fim. E é sobre devoção que nós iremos ver nos próximos versículos. Versículo 5. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uau! Abraão foi obediente até a morte. E Isaac também poderia dizer assim, que ele foi obediente até a morte. E isso apontava para outra pessoa que também foi obediente até a morte, que nós iremos ver um pouco mais para frente. E Abraão então diz aos seus servos que haveria de adorar ao Senhor e retornaria para junto deles depois. Isso aqui tem aprendizados muito valiosos. Abraão nos ensina sobre a adoração. A adoração não é apenas louvor, não é apenas erguer as mãos, cantar ou entoar cânticos. Na verdade, a adoração verdadeira tem a ver com a entrega, com o sacrifício. Abraão entende que a sua adoração era medida como a capacidade que ele tinha de entregar a revelação que ele tinha recebido de Deus. Então, se ele entendeu que Deus é um Deus santo, justo, perdoador e misericordioso, então a entrega que ele haveria de dar deveria ser também uma entrega referente ou paralela, né, comparada à própria revelação que ele tinha. Por isso que a adoração que Abraão faz era uma adoração extravagante, porque ele entregou aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu próprio filho, seu filho único. Luciano Subirá gosta de brincar nisso, porque Deus não facilita para Abraão, não é mesmo? Ele diz: Abraão, pega o seu filho, beleza, se ele falasse só isso, Abraão certamente já entenderia. Mas não apenas isso. Deus continua falando, seu único filho, ok? Ele enfatiza e diz: Isaac, terceira vez, a quem você ama. Então fala 4 vezes a respeito disso, para talvez enfatizar ou mostrar o quão dolorido e doloroso seria para ele realizar isso, seguir em obediência. Mas o livro de Hebreus, por exemplo, vai dizer que, na verdade, Romanos vai dizer que Abraão acreditava que Deus haveria de ressuscitar ao seu filho, porque é isso que ele diz aos seus servos, que eles haveriam de retornar com vida. Por isso que Abraão é tido como pai da fé, porque no momento que não existia a Bíblia, não existia testemunho anterior, não existia nada para nós pudéssemos nos testemunhar, talvez como aquilo que nós estamos tendo hoje. Talvez Abraão tinha pelo menos os textos, né, as tradições faladas de Noé, de Adão e sua família patriarcal. Mas, fora isso, ele não tinha nada. E por isso que ele foi tido como pai da fé, porque ele acreditou que o mesmo Deus que criou todas as coisas tinha o poder para ressuscitar dos mortos uma pessoa que também nunca havia sido ressuscitada ninguém até o momento. Por isso que Abraão é tido como essa pessoa de grande fé, porque ele acreditava que Deus haveria de ressuscitá-lo. E também ele disse que haveria de substituir a Isaac, porque é isso que ele fala aqui. Quando Isaac pergunta a ele, ele diz que Deus haveria de prover para si o cordeiro para o holocausto. É Deus quem comissiona, é Deus quem ordena e Deus quem manda. E também é Deus quem vai provisionar todas as coisas. Essa é a convicção, a segurança que Abraão tinha e também a nossa mesma convicção que nós podemos ter, a mesma confiança que nós podemos ter no Deus que provê todas as coisas para si mesmo. Versículo 8 final. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E assim, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o filho, sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu aprendo com Fábio Coelho sobre a importância de nós ouvirmos aquilo que Deus está falando, não apenas aquilo que ele falou, mas aquilo que ele está falando.
Se Abraão ouvisse apenas aquilo que Deus falou com ele a princípio, ele haveria de matar uma pessoa, que não era para ele ter matado realmente. Mas se ele permanecesse ouvindo, como ele o fez, a Deus, ele haveria de ouvir a outra ordem dele, que era para não matar o seu filho, porque Deus já tinha entendido no coração dele aquilo, a disposição que Abraão tinha de entregar o melhor que ele tinha recebido de Deus. E também isso pode pensar, nós podemos pensar sobre isso. Os outros deuses que Israel vai ter acesso com os povos vizinhos, como Baal, Moloque, eram deuses que sim ordenavam sacrifício de crianças para abençoá-los, abençoá-los entre aspas, né, nas colheitas, no cultivo do campo. E esses deuses eram aqueles que pediam, de fato, os deuses idólatras pediam algo para que eles pudessem trabalhar em resposta. Contudo, Deus, o Deus único, trabalha de forma invertida, de forma oposta. Porque Deus não pede com que nós façamos algo primeiro para que Ele nos faça algo em resposta. Na verdade, é o oposto. É Deus quem faz algo para nós, Ele que nos estende a graça transformadora, aquilo que nos alimenta, nos salva, nos redime. E em resposta a isso, nós o adoramos e entregamos aquilo que nós temos de melhor. E nós podemos pensar sobre isso. Isaac, quando foi entregue, ou quando Abraão entregou a Isaac, já apontava para a entrega de Jesus na cruz. Já apontava para o Filho de Deus verdadeiro que foi entregue na cruz, no Calvário, no madeiro para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E é isso que nós vemos aqui. Quando Isaac pergunta ao seu pai sobre o cordeiro para o holocausto, Abraão diz que Deus haveria de provar para si mesmo o cordeiro. Contudo, nós vemos no final, no versículo 13, que o que aparece provisionado por Deus não era um cordeiro, mas era um carneiro. E normalmente eu aprendo isso com Fábio Coelho, que na verdade essa entrega foi parcial, porque o sacrifício total, consumado, seria apenas do cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus na cruz. Por isso que aqui era algo não completo ainda, que seria apenas completado, que teria apenas a sua completude quando Jesus fosse entregue na cruz e dissesse: Tetelestai, está consumado. Toda a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga através da obediência de Jesus até a morte e morte de cruz. Essa é a nossa maior confiança, essa é a nossa maior esperança. O mesmo Deus que entregou o seu filho também, assim como Abraão entregou o seu filho para que fosse obediente a Deus, também Deus entrega primeiramente o seu filho, o cordeiro que foi entregue desde antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos vida nele, e vida em abundância. Que nós tenhamos também a mesma confiança que Abraão teve, a confiança do Deus que ressuscita dos mortos, a confiança do Deus que merece todas as coisas porque Ele é digno, a confiança deste Deus que provê todas as coisas. E sobre provisão, é isso que nós vemos aqui. Versículo 14 vai dizer que Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu aprendo com Eliseu Rodrigues que, na verdade, a palavra original Jeová Jireh não quer dizer muito a provisão, mas na verdade quer dizer providência. Isso nos faz pensar um pouco a respeito disso. Porque muitas vezes nós não temos tudo aquilo que nós queremos, não é mesmo? Nós não temos, talvez, o último carro ou a última roupa da moda, mas isso são coisas superficiais, não são coisas realmente que são necessárias para a nossa vida. E quando nós olhamos para o Salmo 23, por exemplo, quando o salmista Davi diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, isso nos faz pensar que quando nós temos Deus como nosso pastor, nós não temos falta de nada. Nós não temos falta da coisa principal, que é o pastor, o bispo da nossa alma, Deus em nossa vida. A sua presença vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida e nós habitaremos todos os dias na casa do nosso Senhor. Essa é a nossa maior confiança. Por isso que Deus, como aquele que dá a providência, é algo interessante a pensar, porque ainda que falte alguma coisa para nós, nós não teremos sentimento de falta no nosso coração, porque primeiramente nós já confiamos no Deus provedor, no Deus da providência, que antevê todas as coisas, que em sua onisciência sabe tudo no futuro, que chama à existência as coisas que ainda não existem. Esse mesmo Deus vai ter a providência para dar aquilo que nós precisamos, para agir, ainda que nos falte algo, para nos mostrar que ainda que nos falte tudo, nós, tendo Ele a sua presença, nós temos todas as coisas, porque o nada sem Deus, o nada com Deus é tudo, e o tudo sem Deus se torna nada, porque a presença de Deus é aquilo que nos satisfaz e é a coisa mais importante. E é isso que Abraão sabia quando ele entregou o seu filho para Deus, porque ele sabia que Deus era fiel para ressuscitar dos mortos e confiar e cumprir a promessa que ele havia dado a ele de ter uma grande nação, uma grande descendência que haveria de proceder da vida de Abraão. Continuemos no capítulo 23, versículo 1. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã.
Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Aqui, mais uma vez, Abraão passa por um momento de maior tristeza em sua vida, que é a morte da sua amada esposa Sara. E a tristeza de Abraão é nítida quando no versículo 2 é dito que Abraão vem para lamentar Sara e chorar por ela. Amigos, lamentar não é pecado. Chorar e se entristecer em prol de algo não é pecado. Porque nós temos um livro bíblico chamado Lamentações. E por isso que nós entendemos que Deus não é um Deus apático ou um Deus frio em relação ao sofrimento humano. Porque Jesus, o Deus encarnado, chorou quando veio aqui. Chorou quando o seu amado amigo Lázaro havia morrido. Deus chora e também nos convida a nos chorar. Porque Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Porque o choro tem a ver com o entendimento de que nada está bem aqui. Enquanto o pecado existe no mundo, nada, de fato, está completo, sem Deus ter restaurado todas as coisas aqui. E Abraão entendeu isso ao lamentar e chorar por Sara. E existe uma diferença, meus amigos, que eu gostaria de citar aqui. A diferença entre lamentação e murmuração. A murmuração e reclamação é aquilo que o povo de Israel cai em pecado ao sair do Egito. Eles reclamavam que não tinham comida suficiente, eles reclamavam que não tinham água, eles murmuravam que não tinham os mesmos benefícios, mesmo estando escravizados no período do Egito. Eles reclamavam, e a reclamação significa isso, reclamar. Reclamar novamente, clamar para si algo que é negativo. Então, a reclamação ou a murmuração é uma tolice, porque você está clamando algo para si mesmo que é negativo. Isso não faz sentido. Ao passo que a lamentação é esse entristecimento, é esse choro, ou talvez a tristeza, segundo Deus, que segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, vai dizer que produz uma qualidade de arrependimento para a salvação. Ao passo que a murmuração tem a ver com a tristeza, segundo o mundo, como Judas, que entristecido ou em remorso, em culpa por aquilo que ele havia cometido, a única causa, a única consequência dessa sua tristeza, dessa sua murmuração e reclamação foi a morte. Enquanto que na tristeza, segundo Deus, a lamentação, existe vida, existe arrependimento, como Pedro faz ao se arrepender de negar-se ao seguir o mestre no final do dia, no final do tempo lá, que ele havia se negado a confessar que ele era de fato seguidor de Jesus. Por isso que Abraão lamenta a Deus, lamenta a morte de Sara e nos convida também a lamentar em prol das pessoas que morrem, em prol das pessoas que partiram daqui e nós não temos mais a sua presença. Nós nos entendemos que uma vez que nós confiamos em Deus de nosso todo o coração, nós depositamos nossa fé em Deus. Essa é a principal mensagem a respeito de fé, gente. A fé não é apenas acreditar de forma positiva, fé não é crer que amanhã não irá chover, não é crer que o nosso time de futebol irá vencer o campeonato. A fé é depositar a nossa confiança em Deus. Acreditar é dar o crédito a Deus, é acreditar que de fato Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas para nós. Essa, de fato, é a verdadeira mensagem do Evangelho. A mensagem de nós confiarmos em Deus de nosso todo o coração e não nos confiarmos no nosso próprio entendimento e nossa própria força. E Abraão segue negociando sobre um lugar em que ele pudesse sepultar a sua esposa, sua falecida esposa. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas é muito triste porque, mesmo Abraão estando nesse momento de tristeza, de lamento em relação à sua esposa, ele é abusado no sentido de as pessoas que estarem vendendo aquela sepultura venderem a um preço exorbitante. Isso também acontece conosco, não é mesmo? Em momentos de maior crise, de dificuldade, é quando às vezes parece que todas as coisas dão errado. Aqui em Abraão acontece isso. A princípio, os homens deveriam de ceder a ele essa cavela de Macpela para sua família. Contudo, ele queria comprar para si mesmo para que ela pudesse ter a sua própria propriedade. E eles então passam a vender. Porém, eles dizem que o terreno valeria 400 barras de prata. O valor era imenso e exorbitante em relação à época. Quando Salomão reina em 1 Reis e Crônicas, vai dizer que o seu reino era de tão grande majestade e luxuosidade que a prata e o ouro se tornaram coisas muito presentes e perderam seu valor. Contudo, na época de Abraão ainda, a prata era algo muito escasso e por isso era algo valioso. E quando eles disseram que o valor para a caverna, de Macpela era de 400 barras de
de prata era um valor muito grande, mas Abraão continua sendo fiel e paga, porque Deus havia provisionado a ele todos os recursos, e ele paga ainda que tivesse nesse momento de maior crise e dor e dificuldade, nos mostrando a importância de nós confiarmos no Senhor e, de fato, depositarmos nele a nossa total esperança, porque ele vai prover e provisionar todos os recursos para nós, desde que nós nos mantenhamos fiéis a ele, ao centro da sua vontade. Capítulo 24, versículo 1 está escrito: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre os filhos dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou, e jurou dizendo: A sua descendência daria esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Aqui nós vemos o contexto onde Abraão busca uma esposa para o seu filho, Isaque. Se nós entendemos que de Abraão viria a descendência que abençoaria todas as nações da terra, então era muito importante sim que Deus mostrasse a Abraão qual era a esposa que iria trabalhar nessa obra junto com Isaque. E aqui eu aprendo com Douglas Gonçalves e com seu pai José Gonçalves, no livro Quero Casar Certo, a respeito disso. Aqui nessa história que o servo de Abraão, que nós sabemos que é Ebenezer do Damasceno, ao ir buscar uma esposa para Isaque, nos ensina algumas coisas valiosas, princípios interessantes a respeito também do casamento, da escolha certa da pessoa para nós nos casarmos. A primeiro lugar, em primeira instância, aqui nos ensina que a pessoa que nós iremos nos casar precisa ser da mesma família da fé que nós estamos. É isso que acontece aqui. Abraão não diz para que Eliezer buscasse uma pessoa dos povos cananitas para casar com Isaque, porque ele sabia que as pessoas que eram dos povos cananitas tinham outros deuses, não pertenciam à mesma família da fé que Abraão e seus filhos, e a sua descendência haveria de participar. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios sobre o jugo desigual, é muito parecido com isso. O jugo desigual é você se aliançar com alguém, nesse caso, a aliança de matrimônio, de forma tão íntima, só que essa pessoa não segue os mesmos princípios que você. E isso se torna algo perigoso, porque se essa pessoa não segue os mesmos princípios e decide viver de forma assim contínua em sua vida, ela pode ser que ela tire você da coisa principal, que é o seu relacionamento com Deus. Nisso está a importância de fazer tudo aquilo que Abraão ordena ao seu servo aqui: buscar alguém dentro da família, da fé, alguém que segue os mesmos princípios que você, para assim construir uma vida com essa pessoa, uma vida dois, que é algo tão essencial e importante aos olhos do Senhor. E aqui algo que pode ser estranho aos nossos olhos ocidentais e modernos é a respeito desse contrato, né? Desse costume onde vai dizer que eles deveriam colocar a mão debaixo da coxa para fazer os contratos, ou as alianças, os pactos. E isso, de acordo com o contexto da época, era para mostrar que você colocando a mão por debaixo da coxa, na verdade isso tinha mais a ver com a questão do órgão sexual, tá, gente? Isso tem a ver com um contrato realmente, ao dizer que se você não cumprir a sua parte do contrato, que a sua descendência, que está representada nesse toque que eu estou realizando aqui em você, que a sua descendência seja comprometida. Isso era algo muito pesado para aquela época, porque os filhos representavam naquela época, e um pouco menos hoje, porque as coisas mudaram bastante, representavam a força de trabalho da família. Então, quando você se comprometia a realizar um contrato e colocava a mão debaixo da coxa de uma pessoa para mostrar que você estava de fato comprometendo-se a si mesmo a realizar isso, ou a sua família seria destruída se você não fizesse isso, você estava realmente mostrando a sua disposição em ir até o fim para cumprir essa meta, esse objetivo. No versículo 11 em diante vai falar sobre a tática ou a estratégia que Eliezer realiza para poder entender do Senhor qual era a esposa que Isaque haveria de ter. E ele vai dizer assim, uma oração que ele faz. Versículo 12. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça que eu disser
inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Aqui nós vemos mais uma vez outros princípios que nos ajudam a entender sobre qual é a pessoa certa para nós casarmos, para nós fazermos matrimônio. Aqui vai dizer que essa pessoa deveria ser alguém servidora, alguém que trabalharia, porque é isso que Rebeca faz. Aqui, ela, ao se aproximar de Eliezer, ela oferece a ele água, e não apenas para ele, mas também para os seus camelos. E isso é algo muito digno de ser notado, porque camelo é um animal que bebe muito no deserto, e é onde eles estavam, né, que Eliezer sai da terra onde Abraão estava para se direcionar à terra que os parentes de Abraão moravam. Então era um caminho grande, uma longa jornada, e os camelos também precisavam beber bastante água. Então quando Rebeca faz isso, ela estava mostrando que não apenas era da família da fé de Abraão, de sua família, aquilo que nós vemos que é importante, ela também era alguém servidora, uma pessoa que servia e trabalhava de fato, mostrando o seu caráter servil. Em terceiro lugar, era uma pessoa virgem, ou seja, alguém santo, que vivia em santidade. Em quarto lugar, era uma moça bonita, alguém formoso, uma pessoa formosa aos olhos humanos. E isso já mostrava a Eliezer a resposta à oração que ele havia feito a Deus, pedindo o auxílio divino para a escolha da esposa para Isaque. Isso também nos mostra a importância da oração. Temos um contato íntimo com Deus a tal ponto que ele vai nos mostrar os seus caminhos, os seus propósitos e projetos para a nossa vida. Aqui depois vai falar que Eliezer se encontra com a família de Rebeca, ele vai falar com o seu irmão Labão e seu pai Betuel. E é interessante notar aqui, esse Labão vai aparecer novamente na história de Jacó, tá? E aqui ele vai mostrar um caráter um pouco duvidoso, porque naquela época era o pai quem era responsável por fazer os contratos matrimoniais, certo? Mas aqui não é apenas o pai dela, Betuel, quem faz isso, mas também era Labão quem o faz, mostrando que talvez um caráter intrometido, talvez algo que não era digno de ser feito para ele. Isso aqui já mostrava que esse Labão era alguém que haveria de cometer algo difícil, haveria de trazer problemas futuramente. Eu não vou ler todo o texto aqui porque é muito grande, mas nós estamos aqui então vendo esse contexto. Eliezer entra na casa de Rebeca, conta toda a sua história para seus pais, para o pai de Rebeca e seu irmão, e depois eles fazem esse contrato de retornarem para a casa de Isaque e consumarem o casamento. E é essa consumação do casamento que nós iremos ler aqui e concluir o vídeo de hoje. Versículo 63. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda da Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Deus responde às orações dos seus filhos. Deus tem prazer e tem um privilégio muito grande em dar aquilo que nós precisamos. Em Provérbios dizer que a esposa certa vem do Senhor. Então a gente pode confiar que mesmo Deus que enviou a Isaque, a Rebeca, essa mulher que haveria de trabalhar para que através da sua família viesse a bênção a todos os descendentes, também nós podemos confiar que esse mesmo Deus age em nosso favor. E isso aqui é algo também que apontava para Cristo, porque vai dizer que Isaque saiu para meditar no campo e Rebeca pergunta, e ele olha, né, a ela e passa a ir ao encontro dela. E vai dizer que ela pergunta ao servo, quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? E isso também é uma metáfora para Cristo, porque Cristo é tido como esse noivo que vem buscar a sua noiva, a igreja. Então isso também apontava para Cristo no sentido de Cristo retornar e buscar a sua noiva, vindo ao encontro dela para, de fato, consumar esse casamento e ter, então, toda a eternidade de relacionamento com o seu povo. Ainda, então, nós concluímos essa mensagem com essa nota positiva. Algo que começou negativo no início, uma nota triste, né? Onde Abraão tem que entregar o seu filho a Deus, mas no final, Deus é quem recompensa Abraão pela sua fidelidade. Também falamos de algo triste, que foi a morte de Sara, a esposa de Abraão e mãe de Isaque. Mas nós concluímos de forma feliz, porque o choro pode durar uma noite, gente, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos acreditar nisso, realmente. Isaque é consolado pela morte da sua mãe ao ter o casamento com a sua esposa, Rebeca. Então todos aqueles que precisam de consolo e conforto, Deus está aqui para abençoar os seus filhos e se fazer presente na vida deles.
Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, enviar para os seus amigos, para que essa mensagem seja entregue para as pessoas que realmente precisam delas. Lembrando que nós estamos aqui todas as manhãs, às 6 horas, estudando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo. Nós já estamos na metade, então faltam alguns capítulos apenas. E também, às 18 horas, nós estamos lendo o livro A Lei do Triunfo, um livro muito importante a respeito de sucesso e realização. Pessoal, além disso, também estou postando durante os dias algumas mensagens, reflexões, leituras que eu estou realizando durante a semana. E lembrando que esse vídeo também vai ser postado em meu YouTube, Edson Abreu. Não esquece de aparecer lá e engajar. Muito obrigado, um forte abraço, bom dia.